Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quantos irmãos estão lendo, ou aliás, abrindo em Atos 2, só quero ler aqui em Joel 2, 28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso está em Joel capítulo 2. Essa é a promessa. Aqui em Joel 2 temos a promessa. Em Atos 2 temos o cumprimento da promessa. Então vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 1 até o verso 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, perplexos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, cheios de vinho, ou seja, embriagados. Até aqui, queridos. Vamos orar ao Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus, tira todo o impedimento que possa haver na nossa mente, no nosso coração agora, toda barreira, Senhor, para que a Tua palavra, na simplicidade dela, fale aos nossos corações e alcance as nossas necessidades particulares, individuais, porque apenas o Teu Espírito é capaz de atender necessidades diversas, diferentes, apenas numa palavra. Só o Teu Espírito é capaz de falar e de fazer isso, porque o Teu Espírito extrapola
ao literalismo da letra, da palavra. Só o teu Espírito é capaz de perscrutar e ver e atender a essas demandas diferenciadas nos nossos corações. Por isso pedimos, Deus, tira todo o impedimento, tira toda a barreira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, conforme nós dissemos, esse texto que lemos é um cumprimento de Joel capítulo 2. Lá nós temos a profecia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E em Atos 2 nós temos o seu cumprimento. Eu quero refletir com os queridos irmãos algumas coisas nesse texto sobre o Pentecostes, o sentido do Pentecostes, seu significado, suas implicações, seus ensinamentos, aquilo que ele pode nos transmitir. Algumas reflexões, queridos, apenas, porque o alcance da mensagem do Pentecostes é simplesmente admirável e de uma abrangência simplesmente incalculável, não dimensionada por nós, seres humanos. Em primeiro lugar, queridos, Pentecostes representa alegria. Pentecostes é sinônimo de alegria. Pentecostes é sinônimo de festejo, de festa, de celebração. O que está acontecendo no Pentecostes é exatamente isso, uma celebração dos judeus pela grande colheita que eles tinham 50 dias após a festa da Páscoa. Portanto, é um dia de festa. Pentecostes é sinônimo de festa, é sinônimo de alegria, é sinônimo de grande celebração, de uma realização interior simplesmente indizível, indescritível. E quando eu digo indescritível, é porque na realidade mesmo não dá para descrever. É isso que é Pentecostes. E por que o Espírito Santo? Porque Deus resolveu se manifestar exatamente no dia de Pentecostes. É porque o derramamento do Espírito, o dar do Espírito Santo de Deus a nós, é um motivo de alegria, é uma realização de alegria. O derramamento do Espírito de Deus é uma festa espiritual, uma celebração espiritual de indimensionável alegria, realização espiritual. Por isso o Espírito de Deus derramou exatamente no dia da festa de Pentecostes, porque é alegria,
porque é a realização. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiências de vivenciar e de presenciar momentos ou tempos visíveis, claros, tangíveis de derramamento do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, creio que pelo menos muitos já tiveram. Muitos já tiveram. Meus queridos, eu saí do seminário depois de passar 4 anos, quase que como um convento, enclausurado, num prédio, durante 4 anos, morando praticamente dentro de um prédio de livros, dentro de uma biblioteca, tendo de estudar quase que literalmente de manhã, de tarde e de noite, porque era de manhã e de tarde, grande parte da noite, durante 4 anos. Isso foi em Recife. Depois de alguns anos, não sei quantos, eu voltei lá com a minha família, meus filhos pequenos, e fiz uma visita. E quando eu cheguei, queridos, ali tinha na média de 160 alunos, que eram 40 por turma, eram 4 turmas, então em torno de 60 só alunos, fora o corpo docente, funcionários, etc. Quando eu cheguei ali, queridos, que eu vi aquele deserto, quase ninguém, aquela ambiência de deprimência, um ambiente de deprimência. Eu falei, meu Deus, eu não consigo imaginar que eu consegui passar aqui, preso, enclausurado, 4 anos, estudando de manhã, à tarde, à noite, de segunda a sábado e parte do domingo, porque no domingo a gente tinha que sair para pregar nas igrejas. Mas o que quer dizer com tudo isso, queridos, é que cheguei no campo, com aquele abarrotado de informações técnicas, de conhecimentos intelectuais. E quando cheguei no campo, logo no início, logo na chegada, alguém diz, pastor, vamos ali, porque está acontecendo uma coisa numa casa ali, e a gente não sabe o que é, bora lá, pastor. Chegamos, era uma terrível possessão demoníaca, numa senhora de idade. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com os meus 4 anos de ralação, de estudos, de livros, de teologia, de grego, de hebraico, de inglês, de um monte de coisa. O que eu vou fazer com tudo isso? Porque ninguém me falou nada sobre isso, porque ninguém me mostrou isso, eu não vi isso. Durante todo esse tempo eu não vi isso. E ninguém me diz que tudo aquilo que eu havia visto durante esses 4 anos não tinha nada de técnico, não tinha nada de intelectual, mas que tudo era espiritual. Mas eu não sei se meus professores também sabiam disso. O certo é que eu não sabia que tudo aquilo chamado de vocação ministerial não tinha nada de tecnicidade, mas tinha de espiritualidade. E agora eu me deparo com uma realidade
espiritual, mas só que de espiritual eu não entendo nada. Mas pelas misericórdias e graça do Senhor, conseguimos sair dali vitoriosos, exclusivamente por misericórdia e graça do Senhor. Não obstante o nosso completo desconhecimento daquela área. E aí, meus queridos, foi que eu fui entender que eu era absolutamente analfabeto para aquilo para o que fui chamado. E eu fui desafiado no mundo espiritual. Eu não sei nada. Senhor, como é isso? Como vou viver o ministério? Essas coisas técnicas, esse conhecimento intelectual, não obstante ser uma intelectualidade voltada para a Bíblia e para a teologia, mas isso tudo é espiritual e eu não aprendi nada. E eu fui confrontado diante dessa minha incapacidade, dessa minha incompetência, dessa minha impossibilidade ante o meu chamado. E aí, queridos, isso passou a ser alvo de oração para mim. As minhas pregações, elas eram meramente intelectuais. Só isso, não passava disso. Uma certa ocasião, uma igreja superlotada, cheio de gente do lado de fora e muita gente não cristã, não evangélica. E eu preguei um sermão, depois um irmão me procurou e falou, ele não sabia fazer nem sequer a letra do O, senão com um fundo de garrafas. E ele me disse, pastor, sua palavra foi muito boa, mas só que não foi própria para o auditório que estava ali. É claro que ele disse na simplicidade das palavras dele, mas foi isso que ele disse. Tipo assim, o senhor falou coisas que não tinha nada a ver com os ouvintes ali. Tinha que ser uma palavra simples, uma palavra evangelística, uma palavra desafiadora, uma palavra que confrontasse o auditório com seus pecados. E eu falei de coisas que não tinham absolutamente nada a ver. E eu estava sendo confrontado por Deus ante as minhas impossibilidades, a minha falta de percepção, de discernimento no mundo espiritual. Meus companheiros que já tinham passado por uma certa experiência do Pentecostes, da experiência com Deus, já estavam orando por mim, porque já haviam percebido essa minha limitação espiritual. Só que eles não podiam vir discutir isso comigo, porque eu jogava grego na cara dele, jogava hebraico na cara dele, um monte de argumentos, e isso não iria desembocar em nada, e eles tinham discernimento e estavam orando. E um determinado dia, num acampamento, o Senhor me colocou prostrado de joelhos, cheirando pó, durante 3 horas. E ali muitas coisas acontecendo. Vou mencionar alguma coisinha daqui na frente. Mas eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada, eu nunca vi isso na minha vida, na minha história cristã, nunca vi nem sequer falar isso. Eu te peço, Senhor, me diga se isso é do Senhor, me dê um sinal que eu possa entender que isso vem do Senhor. E a partir daquele exato momento,
eu passei a falar um idioma que eu nunca havia falado em toda a minha história. E a partir daquele momento ainda fiquei mais 1h30 prostrado ali. E aquilo se chamou de batismo com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, a alegria era indizível para mim, e a alegria era indizível também para todos aqueles que estavam ali em volta. E naquele dia, em torno de 40 jovens tiveram uma experiência pentecostal com o Espírito Santo de Deus. Muitos riam sem saber de quê, porque o Pentecostes é tempo de celebração, é tempo de alegria, é tempo de realização interior, de realização espiritual. Os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa, a festa da colheita, a festa da alegria. Pentecostes significa alegria, é tempo de festa. Agora, meus queridos irmãos, o que poderia representar para nós a festa do Pentecostes? Em primeiro lugar, representa a unidade do povo de Deus. Diz o texto que lemos que todos estavam reunidos, eles estavam juntos. Todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos reunidos e todos cheios do Espírito Santo, sem distinção de raça, de cor, de credo, de nacionalidade, de cultura, de possibilidades financeiras, de nível cultural, nada. Todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor se agrada da unidade da igreja. O Senhor se agrada da comunhão da igreja. Deus se agrada da reunião da igreja. Tenho pena de quem defende a ideia do desigrejado. Tenho pena espiritual disso, porque a desconexão do corpo, da unidade do corpo, dos membros juntas e medulas, perfazendo uma unidade corporal. Então a festa do Pentecostes nos ensina essa unidade, essa comunhão, esse entrelaçamento de amor. E em segundo lugar, a festa do Pentecostes representa para todos nós a perplexidade. Todos ficaram perplexos, atônitos, admirados, sem conseguir descrever o que é que estava acontecendo naquele momento. Ninguém sabia entender, ninguém sabia discernir, ninguém entendia nada. Todos ficaram perplexos, porque o Espírito Santo de Deus não tem uma regrinha para agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo. Ninguém ensina o Espírito Santo de Deus. Ele não precisa de professor. Se você perceber alguém
te chamando e lhe apresentando algumas regrinhas de enchimento do Espírito e de batismo por Ele e nele. Sai fora, é oficina de fundo de quintal, não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, porque quando Ele age, ninguém entende, ninguém compreende, Ele não tem uma forma humana para agir, por isso todos ficaram perplexos com o que estava acontecendo, atônitos. Uns achavam até que estavam todos embriagados, cheios do mel, cheios do vinho, cheios de mosto. E o que mais, queridos? A festa do Pentecostes nos ensina algo, em terceiro lugar, simplesmente extraordinário. É que essa festa não é festa da elite, é festa do povo, é festa do povo, sem acepção de absolutamente ninguém, é festa do povo, não é da elite, não é dos pastores, não é da liderança, é festa do povo, é festa de todo mundo. E eles lá, sem saber o que estava acontecendo, perguntam, mas não são esses galileus, homens simples, não era da aristocracia de Jerusalém, mas da Galileia, homens e mulheres dos pés rachados, da pele queimada no sol, de trabalhadores, povo simples, povo simples. O Espírito de Deus, queridos, não olha o preço da gravata de alguém para batizá-lo com o Espírito Santo. Deus não olha a etiqueta da roupa de ninguém para batizá-lo com o Espírito Santo. Quantas vezes, às vezes, se vê igrejas suntuosíssimas, onde o palco atrás parece mais uma Câmara de Deputados ou um Senado Federal do que uma igreja. E daí o Espírito de Deus escolhe uma irmãzinha, um irmãozinho do pé rachado lá no meio da multidão e derrama o seu Espírito sobre ela. Porque a festa do Pentecostes é uma festa do povão. É a festa do povo. É a festa de todo mundo. Ele isenta esses engravatados? Não, porque ele olha também coração. Mas ali haviam diversas nacionalidades representadas. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos uma experiência que W. Moody teve, quando após um culto, uma irmãzinha super simples e sem nome, por assim dizer, chegou para ele e disse: pastor, eu estou orando para que o Senhor seja cheio do Espírito Santo. E ele, todo enfatuado, todo orgulhoso, todo vaidoso, disse: mas
Eu sou pastor da maior igreja de Chicago. Pastor, eu estou orando para que o senhor seja cheio do Espírito Santo. E Moody diz depois, eu só fui entender o que aquela irmãzinha disse quando eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. O Pentecostes é para o povo. É para o povo, é para todo mundo. Galileus, judeus, de Jerusalém, é para brasileiro, é para africano, é para americano, é para todo mundo, é para o povo, é para os estados e para as nações. A festa do Espírito Santo, a festa do Pentecostes, é a festa do povo. E em quarto lugar, queridos, a festa do Pentecostes é a festa da redenção. É a festa da salvação, é a festa da libertação. O que aconteceu com esse povo após passar pela experiência do derramar do Espírito de Deus sobre as suas vidas? O que aconteceu? O que aconteceu foi tudo o que aconteceu com um apóstolo covarde chamado Pedro, que outrora havia negado a Jesus e negou para pessoas simples, não foi nem para autoridades. Você estava com ele? Não, estava não. Você estava com ele? Sim, estava não, nem conheço. Negando esse covarde, após o derramado Espírito, ele se põe de pé, explica o evento a partir de Joel capítulo 2, depois desafia esse povo a se render a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e só ali, no primeiro sermão, 3.000 almas aproximadamente se renderam aos pés de Jesus, se converteram, foram salvas, redimidas e libertas. Porque a festa do Pentecostes é a festa da salvação. Se o Espírito de Deus derramar sobre a sua vida, de verdade, no próximo domingo, você não vai estar aqui sozinho. Você vai estar com uma renca de gente atrás de você. Mas como? Como é que ele vai vir? Não tem carro, vai vir. Porque o Pentecostes é a festa da salvação. Se o Espírito de Deus for derramado sobre a sua vida, você não vai simplesmente cumprimentar o seu vizinho, bom dia vizinho, bom dia vizinha. Você irá confrontá-lo com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo do Senhor, e essa pessoa será impactada e se renderá a Jesus. Porque a festa do Pentecostes é a festa da salvação, é a festa da redenção. E por último, queridos, em terceiro lugar, nos tópicos principais, o que o Pentecoste nos ensina? Isso é extraordinário também. O que o Pentecostes nos ensina?
Qual a principal pedagogia do Pentecostes? Isso é extraordinário que eu vou responder aqui. A principal pedagogia do Pentecostes, a principal coisa que o Pentecostes nos ensina, é que Deus se agrada da oração. Eles estavam reunidos em oração. Todos os avivamentos históricos, maiores e menores, regionais, locais ou nacionais, se deram a partir de pequenas reuniões de oração. Nós temos 2 igrejas em Macapá hoje. Uma eu nem inaugurei ainda, mas já está lá com o seu respectivo pastor. Uma na zona sul, outra na zona norte da capital Macapá. Mas o principal pastor ali, que se converteu no nosso tempo de pastorado lá, ele se converteu dentro de um contexto de um derramamento do Espírito simplesmente extraordinário. Quando pessoas passavam em frente à igreja, se passava de ônibus, mandava o ônibus parar, para. Eu preciso entrar naquela igreja. Entrava e se convertia. Coisas dessas, queridos, eu conheço algumas, outras eles conhecem e me falam. Outros se abraçavam com as árvores na praça e choravam. E alguém ia lá e lhe perguntava o que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu estou arrependido dos meus pecados e não tem ninguém para confessar. Eu estou confessando para essa árvore aqui. E era levado para a igreja e se convertia. Agora essa que eu vou contar agora, eu vi, eu presenciei, aconteceu comigo. Estava pregando como estou pregando aqui agora. E de repente, passando do outro lado da rua, era uma praça, um jovem parou bem em frente, como se tivesse batido numa parede de vidro. Parou, voltou assim em direção à igreja, olhou, mirou por alguns segundos, marchou e veio diretamente comigo, me pediu a palavra. Mas eu sou um pouco sensato, disse: sente um pouquinho, eu vou conversar com você depois. E continuei a ministração. E depois eu fui tomar conhecimento do que ele queria dizer. Ele disse: eu estava indo me suicidar. E eu passei em frente à igreja e fui atraído para entrar aqui. E ele se converteu ao Senhor. Outro dia, estava prestes a entrar no gabinete, ficava em frente ao templo, prestes a entrar, repito, para subir para o púlpito. Entra uma jovem, muito aparente, loira, olhos claros, mas chorando torrencialmente, muito desesperada. E diz: pastor, eu não sei porque entrei aqui, mas eu estou indo me suicidar. Essa é a minha última alternativa. E eu atrasei um pouco para entrar para o púlpito. E aquela jovem
se rendeu aos pés de Jesus. Meus queridos, mas sabe o que estava acontecendo naquela igreja? É que o povo não parava de orar. E não era com programação de oração, com vigilhão, com cantores e pregadores famosos. Era orgânico, as pessoas iam e as pessoas oravam, e oravam o tempo que queriam. Quantas vezes era a manhã inteira? Eu costumava orar com uma irmã. Ela tinha uma bolota nos joelhos, assim um calo nos joelhos, porque ela dobrava os joelhos 6 horas da manhã e só levantava 1h da tarde. Eu orei muito com essa irmã. Muitas vezes nós íamos fazer refeição, orar para comer. O Espírito de Deus se manifestava, a gente deixava a comida para lá, íamos orar. Com a pedagogia, o que o Pentecoste nos ensina? Nos ensina que Deus se agrada das nossas orações. Quando vierem para orar, em nome de Jesus, venham para orar, e venham para orar a Deus. Deixa quem não veio, não veio, mas ore a Deus, sozinho com mais 1 ou 10 ou 100, mas ore a Deus. Deus se agrada das nossas orações. Foi em resposta a essas orações que o Espírito Santo de Deus se derramou. E a consequência de tudo isso, o que é? A consequência é que a igreja passou de 3.000, 5.000, milhares, depois milhares de milhares, até chegar em mim e em você que está aqui nessa noite. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando agora. Deus se agrada das nossas orações. Deus tem prazer em responder, em atender as nossas orações. Portanto, não vamos desistir nunca. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Toda a igreja orando. Ele sabe o que está no seu coração, mas Ele quer apenas te ouvir, assim como também quer me ouvir. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, e assim, ó Deus, como temos vindo clamando, como temos vindo rogando, que o Senhor derrame sobre nós um avivamento extraordinário. Continuamos a Te pedir, derrama do Teu Espírito sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre essa igreja, derrama do Teu Espírito sobre a igreja brasileira, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja na face da terra. Usa quem o Senhor quiser.
engravatado e usa a irmãzinha dos pés rachados. O irmãozinho da pele rachada, mas usa quem o Senhor quiser. Contanto que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, porque o Pentecostes é para nós, é para o povão, para todos nós, sem acepção de pessoas. Derrama, Espírito de Deus, e que hoje não seja apenas um dia a mais, apenas um culto a mais, apenas uma pregação a mais, mas que seja um dia histórico para cada um de nós. E eu oro, meu Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!